Olha, a gente vai ver agora uma ilustração que mostra a possibilidade de contágio sem o uso da máscara e com o uso da máscara. A gente mostra, portanto, agora essa imagem que aparece na sua tela, falando sobre esse risco, tá? Olha aqui, ó. Portador do Covid, mesmo assintomático. Observe a cena, tá? Logo aqui nós temos uma possibilidade muito alta de contágio, né? Portador do Covid, tá aqui, ó, mesmo assintomático, todo mundo aqui, ó, sem máscara e com máscara. Você tá vendo aqui qual que é a possibilidade, né? Olha a distância, essas gotículas que você vê aqui, exatamente o vírus, né? É a possibilidade do contágio. Portador do Covid, tá ali, ó, assintomático. O pessoal que está sem máscara tem a distância e tem com o uso da máscara. E a possibilidade desta outra pessoa ter um contágio mais imediato está aqui, ó, entre muito alta, alta, média e baixa. Bom, o uso da máscara está aqui, ó, lá embaixo. Portador do Covid, mesmo assintomático, possibilidade de contágio, os dois usando a máscara. É baixa, né? Existe a possibilidade, mas ainda assim é uma possibilidade correspondente ao nosso quadro baixa. Mas esse é um assunto, como eu disse ainda há pouco, que divide muita opinião. A gente fica muito naquela base do achismo, né? Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. Mas quem de verdade sabe e pode conversar com a gente, nós convocamos aqui ele hoje para trazer esses esclarecimentos, é o professor e também infectologista, o Antônio Augusto. Vai estar comigo aqui por meio da plataforma, mas ao vivo. Seja muito bem-vindo, professor, muito boa tarde. Mostramos agora há pouco um quadro mostrando esta intenção direta de contágio ou de não contágio, mas utilizando a máscara e o outro elemento sem essa utilização. Professor, para quem está em casa e sendo muito objetiva e clara, a máscara, ela protege de verdade? A máscara ela é fundamental, né? É com muita tristeza que a gente viu essas imagens que vocês mostraram aí desde o início do programa, né? As pessoas nas praias descuidando do uso de máscara, as pessoas em bailes, as pessoas em locais de lazer, né? Até que na Rua Grande você ainda viu uma porcentagem maior de pessoas usando máscara. A máscara é fundamental. Ela não vai evitar completamente o contágio, mas como você mostrou muito bem aí, é muito mais importante que a máscara seja usada por aquela pessoa que está contaminada com o vírus. Então, às vezes, a transmissão, a pessoa está assintomática, né, e não sabe. Então, por isso que é importante todo mundo usar máscara. Se um apenas usa máscara, a probabilidade de transmissão diminui. Mas se os dois usam, essa probabilidade passa a ser muito baixa, como você bem mostrou aí, né? Só um pequeno reparo, eu não sou infectologista, eu sou epidemiologista. Tá? Muito bem, fazendo essa correção, portanto, epidemiologista, mas professor também, estudioso da área, mostrando pra gente como é importante observar. No momento em que a gente vive, são 4 meses mais ou menos aí desse tempo de pandemia que nós vivemos. Muitas coisas já aconteceram, infelizmente muitas pessoas já não estão entre nós. E aí, quando as pessoas começam a ouvir outros cenários sendo inaugurados, como por exemplo, né, as pessoas tendem a baixar essa guarda. Mas é nesse momento, então, que, por exemplo, o uso da máscara, que a gente está aqui como uma pauta principal, é necessário? Exatamente. Tem muito poucas coisas que a gente pode fazer para diminuir a transmissão. A primeira e a principal é o chamado distanciamento social, também chamado de isolamento social. Ficar em casa. Então, ainda tem aí cerca de 35% a 38% das pessoas de São Luís que continuam ficando em casa. Muita gente não pode ficar em casa, né? Óbvio, vai ter que trabalhar e tal, então vai sair. Então, o que você vai fazer? Você vai botar uma máscara. Ficar com a máscara todo o tempo. O que mais você precisa fazer? Distanciamento físico. Pelo menos 1,5 metro das outras pessoas, né? Os vídeos que você mostrou aí, as pessoas estão praticamente agarradas. Então, a probabilidade de transmissão aí aumenta demais. E a outra coisa é não descuidar da higiene das mãos, né? Infelizmente, desde o dia 20 de junho, mês passado, a gente já vem detectando uma aceleração da transmissão aqui em nossos modelos estatísticos. Na semana passada, a gente teve um grande aumento dos casos suspeitos e um começo da reversão da tendência de queda que a gente vinha observando
tanto na ilha quanto no estado. Então, infelizmente, agora a gente está constatando que a transmissão voltou a acelerar, né? E as pessoas acham que o problema passou, né? Estão voltando à vida normal. Não tem como fazer isso. A gente precisa se adaptar ao novo normal. E esse novo normal, o uso da máscara é fundamental. Agora, professor, isso na prática significa dizer aquele cenário que a gente falava desde o iniciozinho lá da pandemia. O grande problema, gente, é todo mundo ser contaminado de uma só vez. Os sintomas, eles estão diferenciados para cada organismo. E aí o risco é exatamente esse. Leitos clínicos, leitos de UTI, não saber a qual vai ser destinado e o principal, não ter a oferta desse leito, não só aqui na capital, região metropolitana, como também no interior do Maranhão, que são números que mostram, inclusive, esse avanço muito forte nesta região, né? Comentando em relação ao interior, por exemplo, ontem nós fizemos uma listagem aqui dos municípios do interior que tiveram mais casos notificados na última semana. Então, eu fiquei assim impressionado com alguns municípios que não tinham ainda praticamente Covid, então, muito caso notificado. Então, Caxias vem em primeiro, depois Alto Alegre do Pindaré, São Luís, Pinheiro, Balsas, Barra do Corda, Imperatriz, Bacabal, Zedoc e São Bento, assim nessa ordem, né? Então, nesse município está variando aí de 300 a 900 casos. Então, a Covid se espalhou, né, em todo o estado, ela ainda está atacando mais nas cidades médias, né, mas devagarzinho também ela vai chegando nas cidades pequenas. Então, realmente, a gente tem que tomar muita atenção. Essa doença não está vencida, ela é uma doença traiçoeira e ela, infelizmente, a transmissão reacelerou, né? A gente não sabe aonde vai parar isso, né? Se novamente a gente vai ter aí dificuldade para atender os pacientes, mas é preciso tomar muito cuidado e o uso da máscara ela é fundamental. Agora, professor, nós temos dos 217 municípios, significa dizer que nós só temos ou seja, 216 já temos casos confirmados, isso inclusive de acordo com o boletim epidemiológico que é divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. O rebote, né? A volta desses sintomas, são muitas perguntas que ainda não se tem efetivamente uma resposta. Por exemplo, muita gente diz assim, bom, já tive, não vou mais ter. Não tem como afirmar isso, certo? Porque existem muitas respostas que ainda estão atrás, né, destas respostas. Inclusive, saiu um estudo agora no fim de semana mostrando, falando ainda sobre essa questão de contágio. Inclusive, os cientistas aí se reuniram nos Estados Unidos para trabalhar com relação a entender como está sendo esse contágio. Então, até agora, né, tudo indica que a pessoa que teve Covid, que foi infectada uma vez, ela vai ter imunidade por um período de tempo que vai ser curto, obviamente, porque esse vírus não é um vírus que deixa uma imunidade para toda a vida, como, por exemplo, o sarampo. Isso é o mais provável de acontecer. Ainda há algumas dúvidas, mas, assim, é muito pouco provável que essa doença não deixe imunidade, pelo menos por algum tempo. Então, o que a gente pode responder até agora, né, é que existe uma grande probabilidade de quem já pegou não pegar de novo. Exceções existem, mas a regra vai ser essa, né? Até pelo comportamento aí que a gente viu da doença em outros locais. Então, na hora que esgota os suscetíveis, né, significa que quem já pegou não está pegando de novo. Senão a doença não pararia agora, né? E nós temos aí cerca de 10% da população que está contaminada até agora. A gente precisaria chegar a 60%, 70% contaminado para a epidemia poder se extinguir sozinha, né? Nós estamos bem longe disso, né? E nós já tivemos aí uma primeira onda que recuou. Então, é bastante provável que quem já teve não vai ter, pelo menos no curto prazo, né? Até porque curto prazo a gente aí não de tem meses a alguns anos. Até porque a gente não tem nem equipamento de saúde para receber tanta gente aí de uma só vez. Professor, em razão do tempo, vamos só reforçar para quem está em casa a necessidade e a importância, melhor dizendo, desse uso contínuo, que é o uso da máscara, associado, é claro, àqueles protocolos de limpeza, ou seja, lavar as mãos, água e sabão, observar o distanciamento, são itens que a gente pode fazer, né, que depende somente de cada um de nós. Então, é o que a gente estava conversando, é fundamental o uso da máscara. No começo da epidemia, ninguém usava máscara aqui no Ocidente, né? Hoje a gente vê que foi um grande erro, né? Não recomendar logo desde o início o uso da máscara. E aí a doença progrediu muito rapidamente. Então agora a gente está vendo o rebote dela, né? Então
a gente espera que a máscara consiga, né, reduzir essa velocidade de progressão. Mas, infelizmente, é o que a gente está constatando, muita gente está descuidando e a gente reforça que é importante não descuidar. Claro, a máscara é chata, ela atrapalha a respiração, mas é a única forma de proteção, né, além do distanciamento, que a gente tem nesse momento, até chegar uma vacina, e pelo menos esse ano não há nenhuma possibilidade de que ela chegue. Muito bem, conversamos aqui com o professor e também epidemiologista, professor Antônio Augusto, a quem eu quero agradecer nesse bate-papo informativo, levando conhecimento, né? Porque todos nós necessitamos. Muito obrigada, professor. Obrigado. Um bom dia. Boa tarde. Então tá aí, mais... Boa tarde.